E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje a gente vai ter mais uma comparação entre dois projetores diferentes. Desse lado aqui eu tenho o projetor VP6 da Blitzwolf e desse outro lado aqui eu tenho o A1 ET30 versão com sistema operacional. No vídeo de hoje aqui a gente vai ver qual que é melhor para jogar jogos de videogame, ver filmes, séries, qual tem o melhor som e várias outras coisas, tudo no vídeo de hoje. Nas imagens que vocês estão vendo, na esquerda de vocês sempre vai ser imagens do projetor VP6, enquanto na direita sempre vai ser imagens do ET30. E lembrando que esses dois projetores possuem a mesma resolução, que no caso é Full HD. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de estar ajudando, deixando um comentário e também dando um gostei para estar apoiando o canal e esse tipo de vídeo. Eu sei que às vezes a gente acaba demorando para trazer esse tipo de comparativo que vocês pedem bastante, mas a gente vai tentar agilizar aí nas próximas vezes, então é só ficar ligado para não perder. E o link para vocês estarem conferindo o preço desses projetores nas mesmas lojas onde a gente também fez a compra vai estar aqui embaixo no campo da descrição, e se tiver algum cupom de desconto aí para baratear ainda mais os preços, a gente também vai deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Vamos começar aqui falando sobre a aparência desses dois projetores, e vocês já estão vendo que são bem diferentes. O VP6 ele é um projetor bem maior e também mais pesado, enquanto o ET30 aqui nesse outro lado ele é um projetor mais leve, menor, então ele é um projetor mais compacto, mais fácil de transportar. Então se você é uma pessoa preocupada com isso, com certeza aí o ET30 já tem um ponto positivo aqui. Em relação às conectividades, o VP6 tem na parte de trás duas portas HDMI, duas portas USB, uma VGA, uma V e uma P2. Já o projetor ET30 tem uma porta HDMI, uma USB e uma P2. Na parte de cima aqui do VP6 a gente tem alguns botões, então a gente pode controlar o projetor diretamente mexendo aqui em cima, a gente não precisa ficar refém do controle remoto, por exemplo. Já aqui no ET30 a gente só tem um botão de ligar e desligar aqui em cima, então no caso se você quiser mexer em alguma outra coisa além de ligar e desligar, você vai sempre ter que estar usando o controle remoto. Os dois projetores também possuem ajustes de foco que ficam no próprio projetor, e os dois também têm keystone para deixar a imagem mais regulada caso o projetor fique um pouco torto, só que o keystone para fazer o ajuste é diretamente no menu desses dois projetores. Em relação ao sistema operacional desses dois projetores, o VP6 ele tem um sistema operacional mais simples, para mexer na qualidade de imagem, ajustar ela ali na parede, mexer na qualidade de som, é um pouco mais simples, mas funciona super bem. Já desse outro lado aqui, o projetor ET30, esse aqui é uma versão com sistema operacional, então o ET30S, inclusive aqui embaixo no campo da descrição, como a gente falei, a gente vai estar deixando o link para vocês verem o preço. Eu acho que é interessante ficar ligado lá, porque tem uma versão com sistema operacional e também uma versão sem sistema. Com sistema é o que termina com S no final. Enfim, a nossa experiência com o sistema operacional do ET30 infelizmente não foi muito boa. Por exemplo, o YouTube, que seria o aplicativo que a gente esperasse que ele rodasse com maior facilidade, ele rodou com bastante dificuldade, muitas vezes travava, na maioria das vezes nem sequer ele conseguia entrar, ele travava antes disso, e mesmo quando entrava, ele rodava 1, 2 vídeos e dava erro. Enfim, a nossa experiência mexendo em aplicativos com o sistema operacional desse projetor, pelo menos aqui nos nossos testes, não foi muito bom. Então se você está pensando em pegar o projetor ET30, eu particularmente recomendo pegar a versão sem sistema operacional, porque a versão com sistema operacional não é tão bom assim, e pelo menos você já economiza dinheiro pegando a versão sem sistema. E de qualquer forma eu acho que a melhor experiência possível nesses dois projetores é sempre conectar um dispositivo externo, como por exemplo um Fire TV, um notebook ou um videogame, por exemplo. Inclusive se você não tem algum dispositivo como um Fire TV, a gente pode deixar aqui embaixo no campo da descrição uma recomendação para vocês. Em relação ao ruído que esses projetores fazem quando eles estão ligados, sim, eles fazem um ruído. Então se você simplesmente ligar o projetor e não colocar nenhum vídeo para passar, tu vai ficar vendo ali, ouvindo no caso o ruído, isso vai te incomodar. Mas quando tu coloca um filme, por exemplo, geralmente o som do filme consegue cobrir perfeitamente o som do ruído que esses projetores fazem. Então não acho que o ruído em si seja algo que vai incomodar vocês, a não ser que vocês fiquem com um projetor muito perto assim do rosto, porque daí assim você vai ouvir de qualquer jeito. Só que de forma geral acho que não é algo que incomode. Entre os dois projetores eu pelo menos achei que o ruído do projetor ET aqui, ET30, era um pouquinho mais fácil de ouvir, então nesse sentido eu também preferi o VP6, mas aqui é basicamente a mesma coisa. Se eles esquentam muito ou não quando estão ligados, nesse sentido felizmente a gente não teve nenhum problema em nenhum desses dois projetores. Sobre o som desses dois projetores agora, com certeza o VP6 ele teve um trabalho melhor. O som é mais alto e também é mais imersivo, então se você é uma pessoa que não quer conectar um dispositivo de som externo, o VP6 ele vai te dar um resultado melhor. Não que vai ser super incrível, mas sim, com certeza vai ser já melhor
que o ET30 aqui desse outro lado. Vamos agora aqui para o principal, que é qualidade de imagem, como esses projetores que saem jogando jogos de videogame. Mas antes, lembrando que se você chegou até aqui e não deu gostei ainda no vídeo, agradeceríamos muitíssimo o apoio de vocês, dando gostei e também deixando um comentário. O comentário também é bem importante aí para o YouTube, então a gente agradeceria bastante o apoio de vocês. E se vocês são novos, não se esqueçam de se inscrever. E como eu falei lá no comecinho, o link para ver o preço desses dois projetores nas mesmas lojas onde a gente também fez o preço vai estar aqui embaixo. E se também tiver cupom de desconto, a gente vai avisar aqui embaixo também. Quando a gente fala de projetores para jogos de videogame, tem três coisas principais que eu gosto de pontuar, que é o input lag, a fluidez da imagem e a qualidade geral da imagem em si. E nessas três características, sem sombra de dúvida, o VP6 foi melhor em todas elas. E em relação ao input lag, que é aquilo lá, estou controlando lá um personagem no jogo de videogame, faço um comando, quanto tempo demora para o projetor responder ao meu comando ali no jogo. Nesse sentido, na maioria dos testes que a gente fez, o VP6 se saiu melhor, então ponto para o VP6. Em relação à fluidez da imagem, mais uma vez o VP6 se saiu melhor. E em relação à qualidade visual em si, como o VP6 ele é um projetor que tem mais brilho, a imagem em si fica mais bonita para jogos de videogame no VP6, então aqui ele ganhou nesses três pontos. Não que ele seja perfeito nessas três coisas que eu acabei de falar, ele não é, mas comparando com o ET30 ele é com certeza melhor nessas três características. Vamos agora para a qualidade visual em si dos projetores e vamos começar vendo como esses dois projetores se saem lado a lado em um ambiente com a luz acesa. Vocês inclusive já estão vendo aí imagens, e a diferença entre os dois projetores vendo com a luz ligada é realmente bem diferente. O VP6 ele consegue ali ter imagens que se destacam muito mais em um ambiente iluminado, porque ele tem um brilho que é consideravelmente mais forte em relação ao ET30, como vocês estão identificando aí. Não quer dizer que o projetor VP6 vai te sair muito bem em um ambiente iluminado, ensolarado, com o sol entrando pela janela, por exemplo. Não é esse o caso. Mas como vocês estão vendo aí, se você for colocar esses projetores em um ambiente onde de vez em quando vai entrar luz, com certeza o VP6 vai ter um desempenho bem mais satisfatório comparado ao ET30, que tem um brilho consideravelmente mais fraco aqui. Quando a gente vê esses dois projetores com a luz desligada, daí o resultado visual já fica um pouco mais equilibrado, mas ainda assim eu continuo preferindo o VP6. O fato dele ter um brilho que é mais forte faz com que as cores se ressaltem mais e fiquem mais bonitas, mais chamativas. Então mesmo em um ambiente desligado, né, com a luz apagada, eu também preferi o resultado visual das cores aqui do VP6. Não que o ET30 tenha um resultado que é ruim, tá? Não é, eu acho que as cores do ET30 também são cores boas, até de certa forma mais equilibradas que o projetor VP6, mas o fato do VP6 ter um brilho que é consideravelmente mais forte, com certeza dá um destaque bem legal para ele e faz com que as cores ali na sua parede ou na sua tela acabem se ressaltando e se destacando em comparação ao ET30. Ainda em relação às cores, eu acho que vale a pena frisar que o VP6 ele é um projetor que tenta saturar um pouco mais as cores, então às vezes o verde é muito verde, por exemplo, mas esse é o tipo de coisa que não deve incomodar todo mundo, pelo menos eu não me incomodo, e se você se incomoda, você pode estar diminuindo isso, mexendo nas configurações do projetor. Em relação ao nível de contraste desses dois projetores, para mim os dois projetores fazem um bom trabalho, fiquei satisfeito com o nível de contraste dos dois projetores. Se a gente for analisar só o nível de preto desses projetores, a gente vai ver que o ET30 ele tem um preto que ele é mais profundo, é um preto que é mais preto, o que por um lado com certeza é um ponto positivo, mas por outro lado nem tanto assim, porque às vezes o preto dele é tão preto que acaba escondendo alguns detalhes da imagem que não deveriam ser escondidos. E quando a gente mexe na configuração para fazer esses detalhes que não deveriam estar escondidos aparecer, isso acaba prejudicando o contraste do projetor. Então quando a gente faz um balanço tipo nível de preto e nível de brilho, eu acho que o VP6 ele consegue fazer um equilíbrio melhor, então nesse sentido eu também preferi o VP6 por ter um equilíbrio melhor entre nível de preto e brilho. Em relação ao vazamento de luz desses dois projetores, os dois projetores têm sim um pouco de vazamento de luz, que acabam acontecendo naquelas cenas mais escuras, onde tem um objeto muito brilhante que aparece do nada. Então se é uma cena escura, com uma lua aparecendo no céu escuro, por exemplo, tu pode perceber que existe sim um pouco de vazamento de luz nos dois projetores, mas eles estão na média aí de outros projetores que a gente já testou aqui no canal, então não acho necessariamente que isso seja um ponto negativo que vai fazer você desistir da compra deles. Eu acho que eles são ok aqui. Outro ponto importante em relação à imagem, que a gente até mencionou ali para jogos de videogame, que é a fluidez em si da imagem no projetor. Será que flui muito bem na tela ou será que dá algumas pequenas mini travadinhas?
E em relação a isso, mais uma vez, na maioria dos testes que a gente fez, o VP6 ele se saiu melhor, tá? Não que o ET30 faça um trabalho ruim, mas se você for um usuário muito detalhista, você vai perceber ali que às vezes dá uns micro travamentos, vamos chamar assim, onde tu vê que a imagem não flui muito bem. Eu acredito que a maioria das pessoas nem sequer iriam perceber isso, mas esse tipo de efeito a gente teve mais aqui no ET30 em comparação ao VP6. Não que o VP6 seja perfeito, mas mais uma vez ele se saiu melhor nesse sentido comparado ao ET30. Em relação ao foco desses dois projetores, os dois fazem um trabalho muito bom, o foco é muitíssimo preciso, basicamente perfeito nos dois casos, então os dois projetores estão de parabéns aqui. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena frisar é o tamanho de projeção que esses dois projetores conseguem fazer. Aqui, de certa forma, a gente tem uma vantagem para o projetor ET30, porque ele consegue fazer imagens maiores a uma distância mais curta da parede. Então, se tu estiver colocando esse projetor, por exemplo, num quarto muito pequeno, numa sala muito pequena, o ET30, por conseguir fazer imagens maiores a uma distância menor, vai te conseguir proporcionar ali imagens maiores. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição, a gente vai estar colocando o link do nosso ranking de melhores projetores que a gente testou aqui no canal. E lá vocês conseguem ver direitinho a distância necessária, por exemplo, para fazer uma imagem de 80 polegadas. O link vai estar aqui embaixo para vocês conferirem. Se fosse para fazer um resumo geral sobre o que eu achei desses dois projetores e qual é o melhor projetor, sem sombra de dúvidas eu diria que o VP6 ele é o melhor projetor. Ele tem imagens que me agradaram mais, as cores me agradaram mais, é um projetor melhor para jogos de videogame, a imagem também é mais fluida, tem um som que é melhor, tem mais conectividades, então como vocês podem ver, a maioria das principais vantagens ficaram com o VP6, então entre os dois projetores eu escolheria o VP6. As vantagens do projetor ET30 ficam mais naqueles aspectos lá de portabilidade, ele é um projetor bem mais fácil de carregar, mais leve, como eu falei, ele consegue fazer imagens maiores a uma distância menor da parede, e uma coisa que eu não mencionei também é que esse projetor, o ET30, tem Bluetooth, algo que o VP6 não tem, o que pode ser relevante para algumas pessoas, mas de forma geral, se fosse para eu escolher um projetor, eu ficaria com o VP6, a não ser que você for colocar o projetor em um local muito pequeno, daí quem sabe o ET30 seria uma opção mais interessante por conseguir imagens maiores em lugares menores. Acho que também vale frisar, como a gente mostrou ali nas imagens, se você vai utilizar esses projetores em um ambiente que não é sempre 100% escuro, pelo fato do ET aqui ter menos brilho, ele vai sofrer mais aí comparado ao VP6. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Concordam, discordam comigo? Tem alguma coisa para complementar? Se vocês têm esses projetores, não deixem de colocar aqui embaixo no campo de comentários a experiência de vocês para estar ajudando outros usuários também. Como eu falei, o link desses dois projetores com cupom de desconto, caso estejam disponíveis, vão estar aqui embaixo no campo da descrição. E aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar colocando o link da nossa planilha de melhores projetores de resolução Full HD e de resolução 720p, vai estar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, acho que vale a pena olhar, é bastante interessante, e contamos com o apoio de vocês, deixando um like e também um comentário e se inscrevendo no canal se vocês são novos por aqui. Então, de forma geral, esse seria o vídeo, valeu a todo mundo que acompanhou até aqui, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!